E aí, pessoal, o que vocês diriam se eu contasse que algo que vocês sempre consideraram normal pode estar causando dano? Hoje vamos explorar um aspecto muitas vezes negligenciado, porém vital da nossa sociedade, a nossa abordagem à educação e como ela impacta a saúde mental dos nossos filhos. Preparem-se enquanto mergulhamos no mundo da neurociência e desvendamos a verdade sobre os efeitos da educação negativa. Vocês estão prestes a embarcar numa viagem fascinante. Sejam bem-vindos a mais um episódio esclarecedor do Locomania Podcast. Eu sou o seu anfitrião, Mon Clark, e estamos prestes a mergulhar em um tema que toca a todos nós. Alguns anos atrás, enquanto dava uma olhada nas redes sociais, me deparei com um artigo sobre como nossa abordagem à educação poderia impactar a saúde mental dos nossos filhos. Isso despertou minha curiosidade e desde então tenho sido intrigado pelo assunto. Para nos ajudar a entender melhor, convidamos um convidado muito especial hoje. Mas antes de chegarmos a isso, deixe-me apresentar meu co-apresentador, Yasminha. Obrigado, Mon Clark. Este tópico é realmente algo que todos nós precisamos estar cientes. A saúde mental de uma criança é de extrema importância, e se a nossa abordagem educacional está afetando isso negativamente, é hora de discutirmos isso. Concordo plenamente, Yasminha. E agora vamos apresentar nosso estimado convidado. Senhoras e senhores, temos conosco hoje Ávila, um renomado neurocientista e especialista em desenvolvimento infantil, que dedicou uma parte significativa de sua vida estudando esse assunto. Sua pesquisa inovadora abriu nossos olhos para os impactos ocultos de nossas abordagens educacionais. Bem-vindo, Ávila. Obrigado, Mon Clark e Yasminha. Estou encantado em estar aqui e ansioso para compartilhar o que aprendi ao longo dos anos. Antes de começarmos, você sabia que, de acordo com dados globais da Unicef, impressionantes 80% das crianças recebem algum tipo de punição corporal? Esses são números chocantes e mostram o quão difundida é essa questão. Absolutamente, Mon Clark. Avanços recentes em neurociência indicam que punir, gritar e ameaçar não só não funcionam, mas na verdade acabam afetando o cérebro dos menores, causando mudanças permanentes que, a longo prazo, geram problemas como depressão ou ansiedade. Isso é profundamente preocupante. Mas, Ávila, não é verdade que algumas pessoas acreditam que um pouco de rigor ou punição é necessário para que as crianças aprendam disciplina? Essa é uma crença comum, Yasminha, mas é algo que precisamos reconsiderar. Embora a disciplina seja importante, os métodos de implementação importam. O reforço negativo pode ter efeitos de longo prazo na saúde mental de uma criança. Mas por que os pais gritam com as crianças em primeiro lugar? Essa é uma ótima pergunta, Cristina. Muitas vezes os pais podem se sentir sobrecarregados ou frustrados. No entanto, é importante lembrar que gritar ou punir não é o caminho certo. Ávila, você poderia elaborar sobre isso? Com certeza, Mon Clark. Por mais que adoremos nossos filhos, às vezes é difícil se conter e não gritar. O autocontrole não é uma coisa fácil. No entanto, é fundamental que os pais modifiquem seu relacionamento com seus filhos. Aqui vai outro fato interessante. Você sabia que o córtex pré-frontal, uma área do cérebro, desempenha um papel fundamental em nossa racionalidade e que emoções e sentimentos impactam significativamente isso? Isso é fascinante, Mon Clark. Mas, Ávila, não é verdade que diferentes culturas têm diferentes noções do que constitui práticas de criação aceitáveis? Absolutamente, Yasminha. O que é considerado aceitável em uma cultura pode ser visto como severo em outra. No entanto, a resposta do cérebro a estímulos negativos permanece a mesma em todas as culturas. Mas eu li em algum lugar que um pouco de medo é bom para aprender disciplina. Isso não é verdade? Na verdade, Martins, isso é um mal-entendido comum. Aprendizado baseado no medo pode ter efeitos prejudiciais na saúde mental de uma criança. É crucial diferenciar entre respeito e medo. Ha. Eu me lembro quando meus pais me ameaçavam com o bicho-papão se eu não fizesse minha lição de casa. Acho que não era a melhor maneira de me motivar, né? Bem, Freitas. Tudo se resume a entender e modificar nossas abordagens com base no que a ciência nos diz. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre disciplina e empatia. E com isso, vamos navegar para o tópico em alta de hoje. A digitalização crescente da educação, especialmente durante a pandemia, levou a um novo conjunto de desafios e oportunidades. Quais são seus pensamentos sobre isso?
E isso encerra nosso programa. Obrigado, Ávila, por suas respostas esclarecedoras. E a todos os nossos convidados pela discussão animada. Esperamos que nossos ouvintes tenham achado este episódio esclarecedor. Lembre-se de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar este podcast com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a consciência e garantir um futuro melhor para nossos filhos. Fiquem ligados para mais discussões envolventes no Locomania Podcast. Aqui é o Mon Clark, desligando.